Fala pessoal, tudo bem com vocês? Corinthians recusa propostas milionárias por duas joias do clube. Sim, e tem reforço na lateral, afinal de contas? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, nas últimas horas o Corinthians tem resistido a um assédio muito forte a duas das suas principais joias do clube. Jogadores que estão despontando, estão sendo utilizados pelo Vanderlei Luxemburgo e, claro, estão tendo muito interesse de clubes de fora. Não necessariamente da Europa, tá? Um da Europa, o outro do futebol do Catar. Um é titular, o outro nem tanto, mas está ganhando moral cada vez mais com o Lucha. Vamos lá, trata-se de Guilherme Biro, com uma proposta do Al Saad. Essa informação foi trazida pela Rádio Itatiaia. Por 50% dos direitos do Biro, que tem 19 anos, 7 milhões de dólares. Isso corresponde a 33 milhões de reais. O Corinthians imediatamente rejeitou essa proposta. Entende que o Guilherme Biro ainda não se firmou na equipe titular e pode se valorizar muito mais. Tem uma ideia também de que o Biro pode ir para um outro mercado que não o mercado do futebol do Catar. O Al Saad, tem 2 Ds no fim. 7 milhões de dólares. Eu também acho muito pouca grana por um menino tão promissor como Guilherme Biro, seleção de base no Mundial Sub-20, Sul-Americano Sub-20, foi capitão da equipe, inclusive. Não vale mesmo que seja 50%, porque aí a gente entende que a totalidade teria um valor de mercado de 14 milhões de dólares. Acho muito pouco ainda para um jogador tão promissor como o Guilherme Biro. Então o Corinthians nem abriu conversa. Próxima pauta, Murilo. Aí a gente já começa a sentir, porque o Murilo tem um potencial absurdo, gente. O que o Murilo jogou nesse jogo contra o São Paulo? Cara, o Murilo lançou para o Renato Augusto, o Murilo desarmou, o Murilo joga de lateral esquerdo, joga recompondo a defesa de 3 zagueiros pelo lado, joga com 2 zagueiros. Ele é demais, cara. Ele tem muita personalidade, esse moleque, 21 anos apenas. E é titular absoluto hoje. Os torcedores do Corinthians já estão imaginando uma dupla com Murilo e Lucas Veríssimo, que seria espetacular. Agora, o Corinthians também sabe que ao contratar Lucas Veríssimo, tinha a ideia de que pode perder o Murilo nessa janela. E aí vem uma proposta que não é baixa não, tá? Não é baixa não. Para um zagueiro, percebam, 13 milhões de euros. O equivalente a 67 milhões de reais. Por um zagueiro, repito, 13 milhões de euros. Essa proposta é da Fiorentina da Itália. Por 80% do jogador, que é tudo que o Corinthians detém do Murilo. Então, o Corinthians perderia completamente os direitos dele, mas embolsaria quase 70 milhões de reais. Olha, não é informação agora o que eu vou falar, mas essa informação foi do pessoal do Central do Timão, tá? Não é informação que eu vou falar agora é opinião. Se chegar em 15, é difícil segurar. É difícil segurar, porque aí a gente vai estar falando de 80 milhões de reais por um zagueiro. E a gente sabe que o Corinthians, como qualquer clube, tem metas orçamentárias, tem objetivos a serem cumpridos no ano. E esse valor é o que salva muitas vezes as finanças de uma temporada. Quase 100 milhões de reais por um zagueiro. Difícil, viu? Mas, por enquanto, a proposta inicial recusada foi de 13 milhões da Fiorentina, clube italiano. Vamos aguardar. Muita gente está perguntando também se o Corinthians está atrás de lateral. Porque tem 2 nomes que foram ligados ao Corinthians na lateral esquerda nos últimos dias. O Corinthians tem o Fábio Santos, que virou titular para os jogos principais do Luxemburgo nos últimos dias. O Matheus Bidu, que começou bem, perdeu espaço. Não sei se o Luxa está tentando utilizar mais a experiência do Fábio e tal, mas acho que tecnicamente o Bidu até estava bem até sair. Não sei por que exatamente ele perdeu a posição, mas são esses 2 jogadores. E o Fábio Santos tem contrato terminando até o final do ano, então tem que pensar lá na frente, né? Então tem 2 possibilidades que foram aventadas, mas já negadas, né? Rejeitadas pelo Corinthians. O Corinthians diz que não está procurando jogador para lateral, que não é prioridade nesse momento, mas só estou passando para você que o Corinthians teria sondado o lateral Paulinho, do Midtjylland, da Dinamarca.
O Paulinho tem 28 anos. Confesso que eu não conhecia esse jogador, ele tem passagens por Bahia e Santo André, e o Corinthians teria feito uma sinalização de pagar R$1,5 milhão de reais pelo empréstimo, só que o clube lá da Dinamarca quer, no mínimo, 2 milhões de euros para liberar o jogador em definitivo, 10 milhões de reais. Investimento que o Corinthians não vai poder fazer nesse momento e não está entendendo como prioridade. Um volante seria uma prioridade, mas o Moscardo se firmou como titular e aí viu que também precisa mirar outras situações, aí contratou o Rojas, o Lucas Veríssimo, e como eu já tinha dito para vocês, o Luxemburgo abriu o leque, né, do elenco, e isso deu uma acalmada na diretoria, e para trazer apenas reforços pontuais, e a questão financeira também, e o tempo, né? A gente tem aí uma semana a menos para o encerramento da janela, vai ser muito difícil o Corinthians buscar algum outro tipo de reforço. O Paulinho, inclusive, ele é titular absoluto do Midtjylland, disputou 42 jogos na última temporada, e ele tem contrato até o meio de 2026. Outro jogador especulado foi o Alan Rodrigues, um paraguaio de 22 anos que joga no Rosário Central da Argentina. Ele também foi, digamos assim, colocado, né, na mira de jogadores do Corinthians, mas repito, o Corinthians negou a procura nos dois, tá? Tanto no Alan Rodrigues quanto no Paulinho do Midtjylland. A questão do Lucas Veríssimo é importante a gente falar, porque muita gente também está perguntando quando ele pode jogar, porque ele vem de uma cirurgia grave no joelho, mas ele já disputou 8 jogos na última temporada, só que ele não tem um jogo recente atuando 90 minutos. Então é uma questão de ritmo de jogo, segundo o Corinthians, ele está recuperado plenamente dessa lesão no joelho, não vai ter problemas físicos para jogar, acho até que é esperado para o jogo da volta contra o São Paulo no Morumbi, na semifinal da Copa do Brasil, porque o último jogo que ele disputou 90 minutos foi no dia 29 de outubro de 2022. Faz tempo, hein, que ele disputou 90 minutos. Depois disso, ele acabou participando de outros jogos, não como titular. Então tem que ver, assim, questão de ritmo de jogo, tá? Porque clinicamente ele está recuperado. Fisicamente, talvez um pouco defasado. E aí os treinamentos, né, vão dar isso para ele. E ele ainda vai ter algumas partidas para entrar antes dessa decisão contra o São Paulo, para ver se ele vai, enfim, utilizar, se o Luxemburgo vai utilizar o jogador no setor. O fato é, o Corinthians não tem muito tempo para se mexer no mercado. Está monitorando para ver se pinta algum reforço de ocasião, porque aí sim vai colocar mais qualidade dentro do seu elenco, mas repetindo, tem uma ideia de não apenas ampliar o seu elenco com a base, como acabou acontecendo, mas fortalecê-lo. Então, quando chegam propostas como essas para o Biro e para o Murilo, o Corinthians está se vendo digamos assim, no direito de recusar, até que venha alguma, evidentemente, que ele seja obrigado a vender. Mas vale lembrar que nessa mesma temporada o Corinthians já liberou alguns jogadores, muitos deles para o Zenit, né, na negociação com o Yuri Alberto, mas outro que foi uma negociação paralela, que foi o Pedro, e que já foi negociado aí por quase 50 milhões de reais, um valor que muitos torcedores consideraram abaixo, eu também considerei, mas enfim, foi uma medida emergencial para o Corinthians pagar algumas dívidas urgentes, evitar transfer ban, aquelas dívidas tudo mais, que estavam na FIFA, aquela coisa toda, poder inscrever jogadores, e aí o Pedro, com a proposta do Zenit, foi obrigado a vender. Então por isso, hoje, nesse momento, o Corinthians está segurando um pouco mais. Não está negociando o Biro, não está negociando o Murilo, até quando? A gente não sabe, porque esses valores, inclusive, podem aumentar. E aí? O Corinthians está precisando de lateral esquerdo? Lateral direito? Qual outro setor carente? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!